Está bom aqui. É como se a peste nunca tivesse subido até aqui. É verdade, está bom. Ria, nunca procurou saber quem eu era? Sente amizade por mim? Sim, sinto amizade por você. Mas até agora o que nos faltou foi tempo. Bem, isso me tranquiliza. Quer que esta hora seja da amizade? Está bem. Digamos para simplificar, Ria, que eu já sofri da peste muito antes de conhecer esta cidade e esta epidemia. Basta dizer que sou como todos. Mas há pessoas que não sabem e que se sentem bem nesse estado, e pessoas que o sabem e que gostariam de sair dele. Por mim, eu sempre quis sair dele. Quando eu era jovem, vivia com a ideia da minha inocência. Isto é, sem ideia nenhuma. Eu não sou do gênero atormentado. Eu comecei como convinha. Tudo me corria bem. Senti-me à vontade com a inteligência, melhor ainda com as mulheres, e se tinha algumas inquietações, passavam como tinham vindo. Um dia eu comecei a refletir. Meu pai era procurador-geral, o que é uma bela situação. Contudo, ninguém o diria ao vê-lo, pois era bonachão por natureza. Tinha, entretanto, uma particularidade. O grande guia Che era o seu livro de cabeceira. Não que viajasse muito, exceto nas férias para ir à Bretanha, onde tinha uma pequena propriedade, mas era capaz de dizer exatamente as horas de partida e de chegada do Paris-Berlim, as combinações de horários que era necessário fazer para ir de Lyon a Varsóvia, a quilometragem exata entre quaisquer capitais à sua escolha. Você é capaz de dizer como se vai de Briançon a Chamonix? Até um chefe de estação se perderia. Mas meu pai não. Exercitava-se quase todas as noites em enriquecer os seus conhecimentos nessa matéria e sentia nisso um certo orgulho. Eu me divertia muito. E interrogava, muitas vezes encantado por conferir as suas respostas no chão e verificar que não se enganara. Esses pequenos exercícios ligaram-nos muito um ao outro, pois eu fornecia-lhe um auditório cuja boa vontade ele apreciava. Quanto a mim, pensava que essa superioridade no que tange às estradas de ferro valia tanto quanto qualquer outra. Mas estou divagando e arrisco-me a atribuir demasiada importância a esse bom homem. Porque, para terminar, ele só teve uma influência indireta na minha determinação. Quando muito, forneceu-me uma oportunidade. Na verdade, quando eu fiz 17 anos, meu pai convidou-me a ir ouvi-lo. Tratava-se de um caso importante no Supremo e certamente ele tinha pensado poder mostrar-se na sua melhor forma. Contudo, eu não conservei desse dia senão uma única imagem, a do réu. Creio que ele era realmente culpado, mas não importa de quê. Mas o homenzinho de cabelo ruivo e ralo, de uns 30 anos, parecia tão decidido a admitir tudo, tão sinceramente aterrorizado pelo que tinha feito e pelo que iam fazer-lhe, que ao fim de alguns minutos eu não tinha olhos senão para ele. Parecia uma coruja assustada por uma luz demasiado viva. Em resumo, eu não vou insistir mais, você já compreendeu que ele estava vivo. Eu, porém, só naquele momento me dava conta disso, bruscamente, pois até então eu só tinha pensado nele dentro da categoria de acusado. Eu não posso dizer que esquecia-lhe o meu pai, mas qualquer coisa me apertava o estômago e me tirava toda a atenção além daquela que eu prestava ao acusado. Não ouvia quase nada. Sentia que queriam matar aquele homem que estava vivo e um instinto imenso, como uma vaga, me levava para o seu lado, com uma espécie de cega obstinação. Eu só despertei realmente com o requisitório de meu pai. Transformado pela toga vermelha, nem bonachão nem afetuoso, a sua boca fervilhava de frases enormes que sem parar saíam dela como serpentes. Compreendi que ele pedia a morte daquele homem, em nome da sociedade,
e que pedia até que lhe cortassem a cabeça. E eu, que acompanhei em seguida o caso até a sua conclusão, tive com esse infeliz uma intimidade bem mais vertiginosa do que jamais teve meu pai. A partir desse dia, eu não consegui olhar para o Guiachê sem uma repugnância abominável. A partir desse dia, eu passei a interessar-me com horror pela justiça, pelas condenações à morte, pelas execuções, verificando com uma vertigem que meu pai devia ter assistido a vários assassinatos e que era justamente nesses dias que ele se levantava muito cedo. Na realidade, nessas ocasiões, ele dava corda no despertador. Uma noite meu pai pediu o despertador, pois tinha de levantar-se cedo. Não dormi a noite toda. Insisti longamente nesse princípio, porque foi realmente o princípio de tudo. Agora irei mais depressa. Eu conheci a pobreza aos 18 anos, ao sair da abastança. Exerci 1000 profissões para ganhar a vida e não me dei muito mal. Mas o que me interessava era a condenação à morte. Queria ajustar umas contas com a coruja ruiva. Por isso meti-me na política, como se diz. Eu não queria ser atacado pela peste. Eis tudo. Acreditei que a sociedade em que eu vivia repousava na condenação à morte e que, ao combatê-la, eu combateria o assassinato. É claro, eu sabia que também nós procedíamos ocasionalmente a condenações. Até o dia em que eu vi uma execução. Foi na Hungria. E a mesma vertigem que atacara a criança que eu era obscureceu os meus olhos de homem. Nunca viu um homem ser fuzilado? Não. Com certeza. Isso se faz em geral a convite, e o público é escolhido antecipadamente. O resultado é que você conhece isso apenas pelas gravuras e pelos livros. Uma venda, um poste e longe alguns soldados, não é? Pois bem, não é nada disso. Sabe que o pelotão se coloca a 1,5 metros do condenado? Sabe que se o condenado desse 2 passos à frente, bateria com o peito nas espingardas? E sabe que a essa curta distância, os executores concentram todos os tiros na região do coração e que com as suas grandes balas fazem um buraco onde se poderia meter um punho? Não, não sabe, pois são pormenores de que não se fala. O sono dos homens é mais sagrado que a vida dos empestados. Não se deve impedir à boa gente de dormir. Seria preciso mau gosto. E o gosto consiste em não insistir. Todos sabem disso. Mas eu, por mim, eu não dormi bem desde aquela época. O mau gosto me ficou na boca. E desde então não deixei de insistir, quer dizer, de pensar. Eu compreendi assim que eu, pelo menos, não tinha deixado de ser um empestado durante todos esses longos anos, e que, portanto, com toda a minha alma eu julgava lutar contra a peste. Os outros faziam-me notar que a melhor maneira de dar razão às togas vermelhas era deixar-lhes a exclusividade da condenação. Mas eu me dizia então que se acaso se cedesse uma vez, não haveria motivo para parar. Parece-me que a história me deu razão. Hoje cada qual mata o mais que pode. Estão todos no furor do crime e não podem proceder de outra maneira. Meu negócio, em todo caso, não era o raciocínio, era a coruja ruiva, essa suja aventura em que bocas sujas e empestadas anunciavam a um homem acorrentado que ia morrer e preparavam tudo para que ele morresse na verdade após noites e noites de agonia, durante as quais ele esperava de olhos abertos ser assassinado. Meu negócio era o buraco no peito. E dizia a mim mesmo, entretanto, que pelo menos de minha parte recusaria sempre dar uma razão, uma única, compreende, para essa repugnante carnificina. Sim, escolhi essa cegueira obstinada enquanto esperava poder ver mais claro. Continuei a ter vergonha,
Aprendi isso, que estamos todos na peste, e perdi a paz. E foi por isso que decidi recusar tudo o que, de perto ou de longe, por boas ou más razões, fazem morrer ou justifica que se faça morrer. É ainda por isso que esta epidemia não me ensina nada, senão que é preciso combatê-la ao seu lado. Sei de ciência certa, sim, Ria, sei tudo da vida como vê, que cada um traz em si a peste, porque ninguém, não, ninguém no mundo está isento dela. Sei ainda que é preciso vigiar-se sem descanso para não se ser levado, num minuto de distração, a respirar na cara de outro e transmitir-lhe a infecção. O que é natural é o micróbio. O resto, a saúde, a integridade, a pureza, se quiser, é um efeito da vontade, de uma vontade que não deve jamais se deter. O homem direito, aquele que não infecta quase ninguém, é aquele que tem o menor número de distrações possível. E como é preciso ter vontade e atenção para nunca se ficar distraído. Sim, é bem cansativo ser um empestado, mas é ainda mais cansativo não querer sê-lo. É por isso que todos parecem cansados, já que todos, hoje em dia, se acham um pouco empestados. Mas é por isso que alguns que querem deixar de sê-lo conhecem um extremo de cansaço de que já nada os libertará a não ser a morte. Eu digo apenas que há neste mundo flagelos e vítimas, e que é necessário, tanto quanto possível, recusarmos-nos a estar com o flagelo. Seria necessário, sem dúvida, que houvesse uma terceira categoria, a dos verdadeiros médicos, mas é fato que não se encontram muitos, e que isso deve ser difícil. Foi assim que decidi pôr-me do lado das vítimas, em todas as ocasiões, para limitar os prejuízos. No meio delas, posso ao menos procurar saber como se chega à terceira categoria, isto é, a paz. Ao terminar, Tarro balançava a perna e batia levemente com o pé no terraço. Depois de um silêncio, o médico soergueu-se um pouco e perguntou-lhe se tinha alguma ideia sobre o caminho que era preciso seguir para se chegar à paz. Tenho. A simpatia. Em resumo, o que me interessa é saber como alguém pode tornar-se um santo. Mas você não acredita em Deus. Justamente. Poder ser um santo sem Deus é o único problema concreto que tenho hoje. Mas sabe, disse Rie, sinto-me mais solidário com os vencidos do que com os santos. Creio que não sinto atração pelo heroísmo e pela santidade. O que me interessa é ser um homem. Sim, disse Tarot, buscamos a mesma coisa, mas eu sou menos ambicioso. Sabe o que devíamos fazer em prol da amizade? O que quiser. Tomar um banho de mar. Mesmo para um futuro santo, é um prazer digno. Com os nossos salvo-condutos podemos ir até o cais. Afinal, é bobagem viver só na peste. Na realidade, um homem deve lutar pelas vítimas. Mas se deixa de gostar de todo o resto, de que serve lutar? Tem razão. Vamos. Pouco depois, o carro parava junto às grades do porto. A lua nascera. O mar assobiava suavemente aos pés dos grandes blocos do cais, e quando os transpuseram, ele apareceu-lhes, espesso como veludo, flexível e macio como um animal. Rie, que sentia sob os dedos a face gasta dos rochedos, experimentava uma estranha felicidade. Voltado para Tarot, adivinhou sob o rosto calmo e grave do amigo essa mesma felicidade que nada esquecia, nem mesmo o assassinato. Partiram sem terem pronunciado uma palavra, mas entendiam-se. Era suave a lembrança dessa noite. Quando viram de longe a sentinela da peste, Ria sabia que Tarot dizia para si próprio, como ele, que a doença acabava de esquecê-los, que isso era bom.
e que agora era preciso recomeçar.